Computadores, laptops, telefones celulares, televisões inteligentes, tablets. São dispositivos que têm mudado enormemente nosso cotidiano. Alguma vez você se perguntou quais são as pessoas que estão atrás desta invenção? Ou talvez tenha se perguntado pela sexualidade deles? Isso é sobre o que a gente vai falar hoje neste podcast. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a nosso podcast titulado Corpo Dissidente na Ciência. Um podcast onde a gente traz todas aquelas pessoas não normativas da ciência que fizeram grandes contribuições para a humanidade. Mas nosso alvo neste podcast é precisamente falar do corpo dessas personalidades. Portanto, nosso personagem do dia de hoje é Alan Turing. Este podcast está enquadrado no curso Português 3, do programa multilíngua da Universidade de Antioquia. Então, pessoal, depois dessa introdução, vamos lá com esta interessante história. Alan Turing foi um matemático, lógico, informático, teórico e criptógrafo britânico. Ele é considerado como um dos fundadores da ciência da computação e precursor da informática moderna. Por causa dele é que a gente pode ouvir esse podcast neste momento. Mas foi ocultado pela coroa britânica por algo que nessa época não era bem visto. Ele era um homem homossexual. Alan, desde criança, mostrava curiosidade pela natureza e tinha uma forma de pensar muito literal, criando até suas próprias palavras. Algumas pessoas acreditam que ele poderia ter tido autismo devido a seu jeito peculiar de ser. Em 1931, começou a estudar matemática no King's College, onde esteve perto a grandes personagens como Bertrand Russell e Ludwig Wittgenstein, mas nunca interactuou muito com eles. O clima para os homens e as mulheres homossexuais na Inglaterra dos anos de 1930 estava longe de ser tolerante, mas o King's College era considerado um lugar mais próprio e tolerante com a homossexualidade. No entanto, David Leavitt, um dos seus biógrafos, diz o seguinte sobre o assunto da homossexualidade no King's College. Mesmo dentro das paredes protetoras do King's, ser tão franco a respeito da homossexualidade de alguém como Turing era algo ou insano ou revolucionário, ou talvez fosse simplesmente lógico, mas uma evidência de sua obsessão pelo literal, de seu alinhamento das ações imprevistas do mundo. Turing nem glorificava nem tratava como patologia sua própria homossexualidade. Ele simplesmente a aceitava e supunha, erroneamente, que os outros também a aceitariam. Grande parte da genialidade de Alan era devido a seu jeito diferente de pensar e interpretar algumas coisas da realidade. Entre aquelas coisas que sua maneira de pensar literal e diferente ajudou a resolver, foi o problema da decisão proposto pelo matemático David Hilbert. A solução deste problema era um assunto polêmico, já que fez parte de um dos problemas mais profundos e fundamentais da lógica matemática e da computação. O problema da decisão, ou Entscheidungsproblem, questionava se seria possível criar um método algorítmico capaz de determinar para qualquer fórmula matemática se ela era verdadeira ou falsa dentro de um sistema formal. Isso fazia parte do programa de Hilbert, que buscava estabelecer a matemática como um sistema fechado, completo e consistente. A abordagem de Alan Turing para resolver esse problema revolucionou o campo. Em 1936, ele introduziu o conceito de uma máquina abstrata, agora chamada de máquina de Turing, que simulava o funcionamento de um algoritmo. Turing demonstrou
que não existe um método geral para resolver o problema da decisão, porque alguns problemas, como o problema da parada, são indecidíveis. Isso significava que não há como prever se certos cálculos vão terminar ou continuar indefinidamente. A solução de Turing não só desafiou a visão otimista de Hilbert, mas também teve implicações filosóficas e práticas profundas. Ela mostrou os limites próprios do raciocínio formal, abrindo novos caminhos para a matemática e lançando as bases teóricas da ciência e da computação moderna. Aliás das implicações filosóficas e teóricas da matemática, Turing criou um modelo que posteriormente se tornaria em um dos primeiros computadores da história. A máquina Turing foi utilizada na Segunda Guerra Mundial para decifrar um dos códigos mais complexos utilizados pelos nazistas, o código Enigma. Esse modelo teórico, inicialmente concebido para explorar os limites da computação e da lógica, foi adaptado para criar dispositivos práticos que revolucionaram a criptografia. Com sua equipe em Bletchley Park, Turing desenvolveu a VOMB, uma máquina eletromecânica baseada em sua ideia original, que foi crucial para decifrar mensagens criptografadas e encurtar a guerra. A máquina de Turing não só marcou o início da computação moderna, mas também demonstrou como a matemática teórica pode ter um impacto direto em eventos históricos. Alan Turing foi realmente um cara incrível, que brindou muitas coisas para a humanidade e ajudou a reduzir a guerra em 2 anos, salvando assim uma grande quantidade de vidas. Apesar disso, foi condenado por sua homossexualidade e obrigado a tomar estrógenos para supostamente se curar. Morre aos 41 anos de idade ao cometer suicídio, mordendo uma maçã envenenada, perdendo assim um dos maiores gênios do século XX. Essa foi a história de Alan Turing, assim como foi titulada sua biografia feita por David Liavici, o homem que sabia demais. Sua condena somente foi retirada há 11 anos, em 2013, pela coroa britânica. Dado perturbador, tendo em conta que Turing morreu em 1954. Talvez a gente se horrorize por este final tão ruim, mas será que também que a gente está propiciando espaços e lugares seguros e tranquilos para que as pessoas não se sintam discriminadas nem julgadas por ser diferentes, tal como era o Alan Turing? Esta pergunta e muitas outras mais tentam serem respostas neste podcast. Muito obrigado por escutar essa história e até mais.